A vida, como muitos dizem, é um sopro. De repente, podemos ser surpreendidos por uma situação delicada que indica a finitude de todos nós. Um acidente, uma doença grave, uma experiência de quase morte. Mas milagres também acontecem e são capazes de gerar renascimento. Este episódio do nosso bairro Nossa Gente traz justamente isso. Histórias de fé, superação e amor por existir. Estamos chegando ao bairro Passaré, onde vamos conhecer a história de um aposentado de 65 anos que já passou por 2 transplantes de órgão. Hoje, o seu Francisco Batista leva uma vida praticamente normal. Ele se tornou um verdadeiro exemplo de amor à vida e também de muita fé. Aconteceu em 2005, eu estava trabalhando lá na Itapipoca. Senti uma fraqueza, né? Se eu me sentasse, tivesse o sol quente, ali já era um sono que eu tirava. Aí eu liguei para o supervisor da empresa, né? E meu filho, eu estou aqui que não aguento trabalhar, não. Ele disse, não, vamos para Fortaleza. Aí quando ele veio comigo, já passou direto lá no hospital ali no Zé Valdo, né? Aí chegaram lá, a pressão estava mais alta do que essa casa aqui. Aí larga botar remédio debaixo da língua aqui, ia lá verificar e nada de baixar. 5 horas da manhã essa doutora descobriu que eu estava sem rim. Para ir para o banheiro, meu filho me levava no braço, trazia tal. Essa ladainha todinha aí. Aí o doutor Augusto chegou, vou mandar botar um cateter na virilha dele já para nós fazer uma sessão de hemodiálise. Isso aí já falando já para o meu filho, né? Foi 8 horas de hemodiálise. Que os outros, quando perdem o rim, o mais que faz na primeira sessão é 1 hora, 1h30. Eu fiz foi 8, de uma vez só. O meu filho disse assim, mãe, eu assinei a morte do meu pai. Eu digo, por quê? Ele disse, mãe, ele disse que ele não vai aguentar 8 horas de hemodiálise. Todo ser humano só aguenta 4 horas, mas ele mandou assinar. Ele foi bem sincero comigo. Meu filho, ó, se seu pai morrer na diálise, não vai botar culpa na gente nem no hospital. A médica veio uma bem novinha e disse assim, olha, eu estou precisando da sua ajuda. Você vai segurar a perna dele durante 8 horas. Eu, tá bom. Aí eu fiquei lá mais ela. E ela só fazia assim. Fazia assim, que a pressão dele caía, né? Aí ela, quando estava faltando meia hora, ela disse, tá legal. Aí ele aguentou as 8 horas. Foi o momento mais difícil das nossas vidas. Aí começou, um dia sim, outro não, na hemodiálise, um dia sim, outro não. Quando foi em 2005 mesmo, dia 5 de dezembro de 2005, a dona Lúcia me deu um rim. Minha filha mais nova foi na Secretaria da Saúde. Aí a Secretaria da Saúde deu um documento, foi para o juiz assinou, né? Para um dos 3 doar. Quando ele chegou lá, ele fez a ficha só do mais velho, esse mesmo médico, doutor Augusto. Aí ele pegou, rasgou. Aí ele disse, por que você fez isso, não sei o quê. Aí ele se acalma, aí ele perguntou, que religião é a sua? Ele é muito católico, né? Eu disse, sou católica. Ele disse, pois vamos fazer o teste, mulher de pouca fé. Eu digo, eu tenho fé, meu filho, vai dar certo. Eu tinha que fazer 38 exames. Esses 38 exames eu não podia ter uma doença nenhuma. Ai, minha filha, eu tinha um bronquite alérgico crônico. Eu tinha anemia
Todo exame que eu fiz não deu nada. Eu tinha que ser compatível com ele 30%, eu fui 55%. Eu falava assim para Deus, eu já tenho 44 anos, meus filhos estão novinhos. E se ele morrer no centro cirúrgico, aí eu disse, eu sou mais eu do que meus filhos. Ele estava precisando de um rim. O médico não quis dos filhos. Ele é de um estado e eu sou do outro. Aí foi um milagre mesmo, viu? Fiquei 7 anos com ele. Aí o rins foi pro brejo também. Aí é hemodiálise de novo. O momento mais difícil foi a hemodiálise, porque a gente não pode beber água, só pode tomar meio litro. Para você ficar, porque não tem rins para ele filtrar, ele vai direto para os teus pulmões e para o coração. 4 horas que você fica lá naquela poltrona zona lá e a agulha entrando aqui e aqui, que é uma que puxa teu sangue grosso, né, e devolve ele limpo. Ele teve 2 paradas cardíacas na hemodiálise. Eu entrei na sala, né? Aí quando eu cheguei, aí ele me chamou, doutor Augusto. Lúcia, o Batista precisa do segundo rins. O Batista está fraco, cada minuto da vida dele. Ele não está tendo força. Ele me abraçou, eu disse, doutor Augusto, você sabia que ele está bem pertinho de ganhar um rins? Na quarta ligaram. Aí não foi compatível, ele ficou o dia de fome. Na quinta, chamou ele de novo, aí deu certo. Consegui o rins e até hoje eu estou com ele aqui. Ah, Deus querer eu ficar mais um tempo também, se Deus quiser. Todo dia eu peço a Deus que esse rapaz que me deu esse rins, ele esteja num bom lugar. Hoje está 1000 maravilhas. Só depois da hemodiálise, só em poder tomar água na hora que queira, tá bom demais. Mas também a negócio da comida aqui é restrita, sabia? Não pode comer muito não. E eu, a fome danada de aderecada, ele não deixa eu comer muito. Seu Batista, eu fiquei sabendo que o senhor adora dar umas voltinhas de bicicleta. Demais. Que história é essa? Eu gosto de andar de bicicleta e ela tá lá fora. O senhor consegue uma pra mim? Eu consegui já uma pra ti ali, pra nós dar um rolezinho aí. Pois vamos dar um pedalada aqui pelo bairro? Bora, só bem ligeirinho. Bem ligeirinho? Bem ligeirinho a gente chega lá. E aí o senhor vai me contando algumas coisas. Certo, garoto. Como que é a alegria, seu Batista, de estar vivo e poder pedalar? Rapaz, só nisso aí é uma grande coisa, é muito bom. Com certeza. O senhor se sente muito feliz com esse Me momento? sinto muito feliz, com certeza. E cadê as bicicletas? Mostra Tá pra ali, gente. ó. E seu Batista, me conte uma coisa. O senhor pedalou sempre? Como é que foi isso? Sempre eu pedalei, sempre. E o senhor mora aqui no bairro há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. É. E o senhor pedala daqui do Passaré e vai até aonde? Daqui eu vou a minha viagem mais longe até o Zé Walter, De bicicleta? de bicicleta. Por que o senhor gosta de pedalar tanto? Rapaz, isso você faz um preparo físico, né? E é bom demais. É bom para a sua saúde, já É que o bom senhor pra fez saúde, transplante, né? É, bom pra saúde. O senhor cuida muito da saúde, né? Eu fiquei sabendo que o senhor toma medicamentos a partir das 5 horas da manhã. 5 horas da É uma manhã. rotina de medicamentos? É rotina, todo Como é que dia, é? todo dia. Ó, 5 horas da manhã eu tomo 3. 6 horas eu tomo 4. Certo? Aí 8 horas eu tomo 2. Aí 12 horas eu tomo mais 2. Certo? Aí 6 horas, vai para 6 horas de novo, tomo mais 4. Aí 8 horas da noite tomo mais 1. Aí 9 horas da noite mais 1. Aí encerra, aí começa 5 horas de novo. Por isso que o senhor tá um rapaz. Tá um garotão, né? É. Como que é pro senhor hoje, né? Que passou por tudo aquilo, já passou por 2 transplantes de rim Uhum. e hoje está aqui pedalando e com esse sorriso no rosto. Ora, faz que nem dizer o outro. Isso é uma vida nova. Hoje eu tô novo. Eu não te digo que eu tô com 65 anos, não. Eu tô com 50 e poucos anos. Novo. E a energia de 30. Energia de 30, e não vou mentir assim. Vamos dar mais uma voltinha? Bora. Bora.
Histórias de fé são marcadas por emoção. Nós vamos conhecer agora a experiência de vida de uma jornalista, a Martina Diebe. Ela teve uma doença grave, passou por cirurgias urgentes, ficou internada na UTI, os rins pararam. O caso da paciente deixou os médicos aflitos, mas aconteceu algo que a Martina atribui a um milagre e ela conseguiu contornar toda essa situação e deu a volta por cima. Em maio de 2024, eu tive uma doença chamada glomerulonefrite aguda grave, que é inflamação aguda grave no rim. Em abril, eu havia quebrado o meu pé, precisei tomar um anti-inflamatório e dias depois eu comecei a sentir um cansaço muito forte e um empachamento. Eu achava que eu estava precisando de férias. Em maio, o cansaço se agravou, fui ao hospital, para uma consulta de emergência, achando que fosse uma virose, mas quando eu cheguei lá, que eu fiz os exames de sangue, os exames diagnosticaram que eu estava naquele momento com 40% da minha capacidade renal. Fiquei 30 dias internada, 2 dias após o início da internação, eu fiz a minha primeira cirurgia para colocar o catéter de diálise, porque os rins pararam, E eu precisei fazer a diálise. E as minhas hemodiálises eu fazia na UTI. Eu iniciava 2 horas da tarde e ficava até às 10 horas da noite. Nos primeiros dias de internação foi um momento de indecisão, porque eu fiquei dialisando, tomando a medicação, mas não sabia naquele primeiro momento o que eu tinha. A biópsia ficou pronta logo e eu fui diagnosticada com a glomerulonefrite aguda grave. Chegou um período que os meus rins não estavam respondendo tão bem e o meu nefrologista cogitou o transplante de rins. E aí eu fui fazendo as hemodiálises e fui para a segunda cirurgia, que foi a colocação de um permiquete, que eu ficaria por 1 ano com ele. Caso eu precisasse de um transplante, eu iria fazer a hemodiálise pelo permiquete. Durante o período da minha internação, a minha mãe foi a pessoa mais forte ao meu lado. Às vezes eu acordava de madrugada, E às vezes a minha mãe não estava do meu lado. E aí eu perguntava à enfermeira, cadê a minha mãe? Aí a enfermeira, a sua mãe, ela tá rezando para você. Então a minha mãe ia lá na janela, tinha uma janela que dava para um lugar bonito, um lugar calmo. E a minha mãe ia para lá para rezar para mim. Quando eu fazia as minhas orações, eu entregava a Deus aquele momento e tudo que eu estava passando e pedia para que Ele fizesse a vontade dEle, Se fosse a vontade dEle que eu partisse, eu estava aceitando, mas eu pedia para ficar. Depois de 30 dias de internação, eu recebi alta e eu continuei dialisando, só que dialisando na clínica, Um dos efeitos colaterais era a insônia, então eu tinha muita insônia, E nesse dia eu estava sozinha no meu quarto, tinha feito minhas orações, era em torno de 00:30, 1h da manhã. As medicações elas não causavam alucinação, de maneira alguma. Eu estava completamente lúcida nesse dia. E eu senti uma sensação de que o meu lençol estava caindo, Só que quando eu peguei na minha cintura, eu senti que ele estava preso na minha cintura. Então ele não estava caindo. E aí foi que eu senti uma mão, no meu corpo. E era uma mão de uma mulher.
E nesse momento, eu senti muito forte a presença de Nossa Senhora. Eu não senti medo, eu senti uma sensação de paz e bem-estar muito forte. E naquele momento eu comecei a rezar e pensei, se for para a minha cura, que seja feito o que tem que ser feito, né? E naquele dia, pela manhã, eu tinha feito os exames para a minha sessão de diálise da semana seguinte. E aí, quando eu fui apresentar para o meu nefrologista, no dia seguinte, né, a esse fato, aí ele começou a olhar para mim, aí ele sério, né, e eu disse assim, doutor, o que foi que aconteceu? Eu piorei? Por que o senhor não está, né, falando nada? Aí ele pegou e disse assim, Martina, os seus rins voltaram, os seus rins abriram, tá tudo normal. Aí eu disse assim, como assim? Aí ele, tá tudo normal, tá aqui as taxas. Aí ele, olha, eu vou autorizar você a tirar o permiquete, porque você não vai mais precisar dialisar. E aí 3 dias depois eu voltei para o hospital, tirei o permiquete e fiquei completamente curada. Depois dessa experiência com Nossa Senhora, eu senti uma vontade de estar próximo dela. Foi aí que veio a oportunidade de fazer a consagração. O que é você se consagrar? É você fazer tudo com Nossa Senhora e para Nossa Senhora. É você ter um compromisso com ela. Ela hoje é presente em tudo que eu vou fazer. As minhas atividades diárias, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos, tudo que eu vou fazer, eu coloco Nossa Senhora na frente. Depois do susto que eu passei, eu preciso cuidar do meu corpo, né? Cuidar da minha saúde. Hoje eu já faço atividade física, antes eu não fazia. E eu acho que a minha doença ela veio para essa mudança, né? Às vezes Deus dá uma sacudida, a gente aprende ou no amor ou na dor, eu aprendi meio que na dor. Deus ele foi assim tão generoso para mim, eu hoje não tenho sequela alguma. Quando você deixa Deus fazer a vontade dele, ele faz. Um acidente pode fazer com que a nossa vida fique por um fio. O advogado Emerson Damasceno é um exemplo disso. Em 2014, o então atleta se preparava para uma competição de triatlo. Quando pedalava pela CE 040, acabou sendo atropelado. Foi parar na UTI, em coma. Felizmente, se recuperou, mas ficou paraplégico. E hoje, ele luta por inclusão e pelos direitos da pessoa com deficiência. Estava no acostamento, a gente sempre pedalava ali no acostamento, né? Preferencialmente com algum carro ali de retaguarda, nesse momento eu estava sem, e um carro teria me barrado à frente e eu teria puxado para a pista. E esse veículo aí que me atropelou disse que, enfim, não teve como parar ou desviar. Enfim, eu não tenho testemunha nenhuma, não sei como é que foi, eu não lembro, porque realmente só lembro uma hora antes e minutos depois, quando eu desmaiei, depois alguém me acordou já na pista. E eu me lembro que a coisa que mais me marcou, o desespero, não era nem para fazer a cirurgia, não era para beber água, porque eu queria beber água desesperadamente, porque eu estava desidratado. Enfim, foi muito doloroso, cara. Eu senti muita dor mesmo, física. Você tá com a minha coluna, né, partiu, né? Foi lesão completa. A deficiência física que advém da lesão medular, ela impõe uma série de barreiras que a gente tem que enfrentar. E a partir daí foi uma nova realidade que eu tive que me adaptar a ela. A gente sabe que uma situação de violência que você sofre, no trânsito ou o que for, ela inevitavelmente ela atinge a pessoa, mas também os familiares. Me emociona muito, mas família é fundamental.
recordo que eu tinha essa preocupação muito grande de tentar mostrar que eu estava melhor do que eu estava. Mas assim, ao mesmo tempo, né, eu sou muito grato e muito feliz hoje. E quando eu choro muito de emoção. Lembrar também daquele momento muito difícil, mas também da felicidade de ter pessoas incríveis, meus filhos, minha companheira, que é a minha esposa, né? Enfim, uma família bem forte também. O impacto que teve para mim, não foi muito tempo, mas no início mesmo, foi aquela coisa de que, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu não tinha nem ânimo para sair. Mas foi momentâneo, né? Depois eu comecei a sair, voltei ao esporte. Não foi o desporto que me colocou como uma pessoa com deficiência, foi a violência no trânsito. O desporto, cara, me salvou e me salva diariamente. Inicialmente eu nadava com a boia amarrada, achando que não conseguia nadar sem boia. Aí quando eu conheci uma professora que é maravilhosa, a professora Heloísa, ela, não, tira a boia, nada sem boia. E hoje eu faço natação em águas abertas, né? Eu não acordo todo dia dizendo, pô, fiquei paraplégico, fui atropelado, estava no auge, treinando e tudo, lamentando. Eu acordo pensando, pô, não morri, estou vivo, fiquei paraplégico, mas estou voltando. O que vai definir o sucesso e a sua felicidade não é se você vai levar uma queda ou não. Queda vai levar, maiores ou menores, mas sim quantas vezes você vai conseguir levantar. Eu conheci a realidade de pessoas com deficiência. Isso me moldou, me fez uma pessoa bem melhor, né? Obviamente que eu enfrento muitas barreiras, né? Todas as pessoas com deficiência enfrentam, um grau menor ou maior, né? Fortaleza melhorou muito em relação à inclusão da pessoa com deficiência na pauta diária da política, seja no parlamento, seja nos parlamentos, seja nos executivos, né, estadual, municipal, enfim. Isso vem melhorando o estado do Ceará como um todo. Mas, obviamente, eu queria poder fazer mais, ter feito mais, espero poder fazer mais, porque tudo que a gente fizer, na melhor das intenções e com o maior esforço, ainda é muito pouco. Eu tento, né, cara, ajudar mais pessoas, porque ainda a gente tem se você não tiver uma realidade, se você não for muito consciente dos seus direitos, se você não for muito bem centrado mentalmente, sabe, tiver uma aceitação grande, uma estrutura familiar gigantesca e forte, como eu e algumas pessoas, ainda bem, graças a Deus a gente tem, nossa, cara, é muito desafiador. A gente chegou ao Parque Santa Maria, na região do Ancuri, para conhecer a história de uma professora que foi vítima de um acidente grave de trânsito ocorrido em 2013. Na ocasião, a dona Evani Ramalho perdeu o pai e hoje ela segue entre nós com fé e dá o testemunho do agir de Deus na terra. Nós costumávamos viajar todos os anos para o interior, minha família de Baixio, Ceará. E em 2013 nós havíamos combinado de viajar. A princípio era eu, meu pai e meus 2 filhos. Aí a mãe quis ir também, mas aí no carro não cabia. Então ela foi depois de ônibus com a minha sobrinha. Pegamos o carro e seguimos viagem. Uma D20 entrou de uma vez em alta velocidade e ia se chocar de frente com o carro do meu pai. Meu pai, a opção que teve era de desviar e entrar na BR. Isso foi na cidade de Milagres, numa famosa curva da morte. Diz que era uma curva e uma descida. Quando meu pai pega a BR, vinha essa carreta. Então ela bateu na lateral do carro, no canto do motorista, subiu, capotou e virou do outro lado.
Essa minha clavícula foi partida pelo cinto, né? Aqui eu tenho 28 pontos que as ferragens desceram. Chegou até pertinho do olho esquerdo. Essa outra quebrou das ferragens também. Aí eu tive 2 costelas quebradas, a bacia, que ainda hoje é emendada torta. E o fêmur foi quebrado em 2 partes. Perspectiva para voltar a andar, eu não tinha. Aqui nessa perna esquerda tem 10 cirurgias, até o joelho. Comecei a andar de cadeira de roda. Com o tempo eu passei a andar de muleta, fiquei de pé, só que eu não aguentava muito tempo, a coluna não deixava. Aí fomos à luta da fisioterapia para dobrar a perna, porque o máximo que eu fazia era isso aqui com muita dor. E eu disse, essa daqui não me representa. E lá na fisioterapia eu disse, pode colocar. Doía, gritava, doía demais, mas eu só sosseguei quando ela segurou. Foram 120 sessões de fisioterapias. Para me fazer esse movimento aqui, eu fiquei tão feliz. Porque nem isso aqui eu podia fazer, né? Costela quebrada, clavícula quebrada, toda roxa de hematomas. Aí, para banhar, as enfermeiras faziam assim, segure assim. Aí me viravam, eu apagava, voltava, eu apagava. Elas me davam um bocado de medicação para poder banhar. E ainda assim era com muita dor. Hoje eu tenho 2 hérnias de disco. Eu fiquei com a síndrome de Baastrup. É a perda do líquido total da coluna. Todo o meu movimento é osso batendo com osso. A mãe ficou logo em estado de choque. Teve umas pessoas da família também que ficaram muito abaladas, né? Logo porque eu sempre fui aquela que acalmei todo mundo. Ele tinha morrido e eu estava inutilizada. Eu me lembro que lá no hospital, quando eu me recuperei, que eu vi, eu disse, se eu escapei, tem uma coisa muito grande para me fazer. Eu tive essa visão do acidente em maio. Mas a voz era tão doce, que eu atribuí a Nossa Senhora. Que ela pedia para mim ficar do lado dele, para ele não morrer só. Eu sabia que o acidente era só para levá-lo. Eu agradeço a Deus por esse acidente. Não pela perda do meu pai. Mas eu agradeço muito a Deus por ele. Porque foi esse acidente que Deus disse assim, para, agora você vai olhar para mim. A gente olha a vida de outra forma. A gente vê em cada detalhe a mão de Deus. Ele me tranquilizou de uma maneira assim, fenomenal, que eu não imaginava ter toda essa paciência, toda esta calma. Esperar todo esse tempo, né? Porque foram 5 anos de espera para poder voltar a andar. A mão de Deus foi assim fundamental. Muita confiança em Deus, muita fé. A partida do meu pai deixou um vazio, porque a gente era muito amigo. Não tem como a gente não sentir, né? Sinto falta dele. Embora já tenha quase 15 anos, né? A gente sente falta. Da minha mãe também. Minha mãe tem 2 anos que ela partiu. Está chegando em um dos pontos mais importantes aqui do Parque Santa Maria para a Dona Evani, que é a igreja de Nossa Senhora das Graças. Por que esse lugar representa tanto na sua vida, Dona Evani? Aqui é a casa-mãe, né? A nossa paróquia. Jesus está ali esperando por cada um de nós. Nossa Senhora das Graças, mãe acolhedora, ela que é a medianeira, derramar tantas graças na vida de cada um de nós. É aqui onde a gente restaura as baterias, se reenergiza, se fortalece. A senhora pediu alguma graça aqui dentro e foi alcançada? Ai, quem não pediu, né? Pedi para voltar a minha coluna em ordem. Foi justamente no dia, né, numa sexta-feira, que eu vim para a missa, e era um dos pedidos que eu vinha pedindo insistentemente, que já que Nosso Senhor tinha me colocado de pé, Ele fizesse a obra completa.
porque eu tinha perdido o líquido da coluna e aquilo doía demais para mim caminhar da minha casa até aqui. Vani é uma pessoa muito querida aqui da paróquia. Ela é a coordenadora da pastoral do dízimo, né? Mas ajuda sempre em muitas outras coisas aqui na nossa comunidade, sem contar que ela sempre está em todas as missas. Tanto que eu brinco com ela que ela está na missa de manhã, 7 da manhã, 4 da tarde e 7 da noite, né? Mas é sempre aqui uma pessoa que está sempre presente aqui conosco. O testemunho de fé das pessoas é tocante, né? Porque a gente consegue enxergar com os olhos humanos aquilo que a graça de Deus é capaz de realizar na vida das pessoas. O milagre é uma coisa que a gente pode dizer extraordinária. É evidente que nós temos curas, libertações, conversões, mas a igreja coloca o milagre como algo que os homens eles não conseguem manejar. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que veio a este mundo para nos trazer vida, né? É aquele que, morrendo na cruz, Ele mata a morte, né? Ou seja, é até de uma forma paradoxal, mas quando Jesus morre na cruz, Ele mata a morte eterna, né? Porque Ele veio a este mundo para morrer na cruz, para nos livrar da morte eterna. A morte agora não tem a última palavra. A última palavra é vida.